E aí, já parou para pensar que um livro lá de 1910 poderia conter um manual super atual sobre prosperidade? Pois é. Hoje a gente vai analisar A Ciência de Ficar Rico, de Wallace D. Wattles. A ideia é mergulhar fundo nesse manual centenário para entender os princípios fundamentais dele e descobrir o que ele ainda tem a nos dizer, sabe? Em pleno século XXI. Bom, para começar, vamos ver o que o próprio autor diz sobre a obra. Logo no prefácio, o Wattles manda o recado, como a gente vê aqui nessa citação. O objetivo dele não é ficar na filosofia, na teoria, é a aplicação prática. Isso já dá o tom de tudo que a gente vai explorar a seguir. Então, para entender a fundo essa obra tão prática, a gente precisa primeiro voltar no tempo. De onde será que vieram essas ideias? Olha, o livro não surgiu do nada não. Ele é fruto direto de um movimento chamado Novo Pensamento, que estava bombando lá no final do século XIX. Esse movimento misturava espiritualidade com a crença de que os nossos pensamentos podem de fato moldar a nossa realidade. É bem interessante ver como essa ideia, de 1910, ainda ecoa com tanta força hoje em dia. E aqui está o pulo do gato, o que surpreende muita gente. Quem abre esse livro procurando dica de investimento ou planilha de orçamento não vai achar. A proposta do Wattles é bem mais fundamental. Ele defende que a riqueza segue leis universais, tipo a física, sabe? E que a mudança começa na mente e no jeito de agir no dia a dia. Agora, vamos para um dos conceitos mais centrais e, com certeza, um dos mais polêmicos da filosofia dele: a própria ideia de que ser rico é um direito. Wattles já começa com uma afirmação bem ousada: ser rico é um direito. Só que a definição dele de riqueza é bem ampla. Não tem a ver com ganância. Tem a ver com ter os meios para viver uma vida completa, sabe? Para desenvolver todas as capacidades físicas, mentais, espirituais. Para ele, a falta de recursos acaba limitando a expressão da vida. E essa citação aqui mostra o quão a sério ele leva essa ideia. Quando ele diz que se contentar com menos é pecaminoso, o que ele está querendo dizer é que negar o próprio potencial de crescimento vai contra a natureza da vida, que está sempre buscando se expandir. É uma visão bem radical, não é mesmo? Certo. Se a riqueza é um direito, como é que se chega lá na prática? Agora a gente sai do porquê e entra no como, explorando o método de 3 partes que o Wattles apresenta como se fosse uma ciência mesmo. Para entender o método, a gente precisa primeiro entender a base de tudo. O Wattles fala de uma tal substância informe. Pensa nela como um campo de potencial infinito de onde tudo é criado. A ideia é que os nossos pensamentos, quando a gente se segura neles com fé, acabam dando forma à nossa realidade material. E aqui está o processo. Primeiro, visão clara, ou seja, saber exatamente o que se quer. Segundo, fé inabalável, que é se agarrar nessa visão acreditando de verdade que ela já está a caminho. E aí vem o terceiro passo que é fundamental: ação eficiente. Mas o que isso quer dizer? Não é só trabalhar muito. É fazer cada tarefa, por mais simples que seja, com a mentalidade de que ela é um sucesso em si mesma. É essa ação focada e de qualidade no presente que, segundo ele, transmite a força da visão por universo. O pensamento direciona, mas é a ação que faz acontecer. Agora, vamos para uma mudança de chave, que é essencial para essa ciência funcionar. A gente precisa sair de uma mentalidade de escassez para uma de abundância. Esse slide aqui deixa a diferença bem clara. A mentalidade competitiva enxerga o mundo como um bolo de tamanho fixo, sabe? Para um ganhar, o outro tem que perder. Já a mentalidade criativa parte daquela substância informe, acreditando que a fonte é ilimitada. O foco não é pegar um pedaço maior do bolo, mas sim criar um valor novo para o mundo. Tá, mas como manter essa mentalidade criativa no dia a dia? Wattles aponta a gratidão como a ferramenta. E não é um sentimento passivo, não. É uma prática ativa de focar no que já se tem. Segundo ele, isso alinha a mente com as forças criativas do universo e atrai mais daquilo pelo que se é grato. Para fechar, vamos dar uma olhada no impacto que esse livro teve ao longo do tempo e também nas críticas, de uma forma bem equilibrada. Olha, o legado desse livro é gigante, não dá para negar. As ideias que a gente vê aqui serviram de base para outros gigantes do gênero de autoajuda. Desde a famosa Lei da Atração até obras como Pense e Enriqueça e, mais recentemente, O Segredo, todos beberam direto da fonte do Wattles. Agora, a pergunta de $1 milhão: para quem esse livro realmente serve? Bom,
Ele é ideal para quem sente que precisa de uma virada de chave na mentalidade, para quem está aberto a essa conexão entre pensamento e resultado. As críticas, por outro lado, são bem diretas. As premissas dele são metafísicas, não científicas, e ele não oferece nenhuma estratégia financeira prática, do tipo análise de investimentos. Então, a conclusão mais sensata parece ser a seguinte: a sabedoria do Wattles não deve ser vista como algo que substitui o conhecimento prático, mas sim como um complemento, e um complemento poderoso. A mágica de verdade parece acontecer quando se junta o pensar da maneira certa, com essa mentalidade de abundância, com o agir da maneira certa, usando estratégias concretas de negócios e finanças. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. No mundo tão focado em dados, algoritmos e estratégias financeiras super complexas, qual é o verdadeiro papel da mentalidade? Uma ideia lá de 1910 ainda tem seu lugar? E qual seria o equilíbrio ideal entre a mente e o método? Fica aí a reflexão.